Oi, gente, vou dividir um pouquinho aqui com vocês como foi a construção para Clara, minha nova personagem, protagonista da série Quem Vai Ficar com Clara. Eu adoro esse processo criativo de criar um personagem do zero. E a Clara é uma personagem muito diferente de mim, de jeito, de forma de se vestir, de realidade, de profissão, de tudo. Então, construir a Clara foi um super desafio. Eu vou dividir com vocês um pouquinho de algumas técnicas que eu usei para dar vida a ela. Primeiro, eu tive a ajuda de 3 coaches, que são professores maravilhosos, que me ajudam nessa caminhada, que é o Eduardo Milevics, a Helena Varvac e a Marina Rigueira. Eles são preparadores de atores. Eu já trabalhava com a Marina, já estudava com ela aqui no Rio, e a Isa, que é uma das atrizes da série, também estuda, e a gente decidiu fazer um coach juntas pra gente se preparar pra nossa cena. E foi muito legal trabalhar com a Marina, que a Marina trabalha outras camadas, baseada na técnica da Ivana Chubbuck. A gente fez alguns paralelos, né? O que seria a luta na vida da Priscila? O que pra mim tem aquela importância, tem aquele valor. Ela ajudou a construir na cena com a Isa todos os jogos, tudo que a gente tem pra ganhar e pra perder, porque toda relação humana é isso. O que eu quero do outro? O que eu quero de você? O que você quer de mim? Isso ajuda muito a criar não só a personalidade, mas também entender o jogo de cena. E o Eduardo Milevics, a gente trabalha muito o ator como mistério, perigo, e eu acho que a Clara tem muito isso, né? Eu acho que a Clara, ela tem um mistério que vem de crescer, aonde ela cresceu, e eu acho que a pessoa que luta, ela tá sempre analisando, porque você tem que saber da onde que vai vir o golpe, você tem que se antecipar. Então eu acho que em todas as cenas, a Clara tá analisando cada uma das outras personagens para entender. Então com a Camila, o que essa mulher tá aqui? O que ela tá me dando? E eu acho que ela joga de acordo com o seu adversário. E isso foi muito legal, e principalmente em cena, eu acho que eu consegui fazer esse jogo, sentir isso. Então eu ia pegando o jeito que a Amanda falava uma fala, a Amanda Doring, e eu ia repetindo a minha fala com a mesma métrica que a dela. Dadas as minhas intenções aqui e tal. E quais são as suas intenções aqui e tal? Com a Isa, uma coisa mais desconfiada, de entender quem é essa mulher. Você não acha que já bebeu um pouquinho demais hoje, não? Melhor. Com a Helena Varvac, a gente fez um trabalho incrível sensorial. Fui na casa dela e a gente começou a estudar qual é a realidade da Clara, de onde ela vem. A Clara cresceu numa das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro e ela conheceu a luta através de uma ONG. E a gente começou a entender como é que é essa realidade, quais são os sons que ela ouve, como é que era essa ONG. Então a gente fez um exercício sensorial, que eu ficava de olho fechado, imaginava com quantos anos eu tava na ONG, qual era a cor do meu uniforme, quem eram as crianças que estavam comigo, como é que era minha professora, e ouvindo esses sons da vida que acontece numa comunidade do Rio. E em certo momento, ela botou sons de tiro, né, que acontece muito, infelizmente, é a realidade não só da nossa cidade, mas também do nosso país. E na hora que ela botou esse som, me deu uma angústia muito forte no peito. Eu, com minha personagem, eu pensei, caramba, onde está minha mãe? O desespero da criança em saber se a mãe estava dentro de casa, se ia ser atingida por uma bala perdida, se a mãe estava descendo do ônibus, aonde? E naquele momento, a minha personagem teve um impulso do tipo, eu vou ser a melhor lutadora que eu puder, porque eu vou tirar a minha mãe daqui. Eu vou mudar a minha realidade. É engraçado, assim, que isso tem no texto da Lela, né? Tem uma hora que a Clara fala, ela não se aprofunda, mas ela fala que o dinheiro que ela ganha na luta e do patrocínio, ela também ajuda a mãe. Eu não sou pobre, porque eu já fui... É bem diferente da minha realidade hoje em dia. O dinheiro que eu ganho, assim, é mais pra me bancar. Ajudo minha mãe. Então isso me ajudou a criar a motivação, porque não é só a luta, o esporte pelo esporte, é uma questão de sobrevivência muito visceral, assim, sabe? Era a forma que ela tinha de mudar a realidade dela de vida e das pessoas que ela ama. Isso me ajudou muito de entender a motivação dela. O Muay Thai, ele me salvou de mim mesma e da minha realidade, sabe? Se não fosse a luta, eu não sei o que seria da minha história. A quebra de quarta parede, que foi o que vocês adoraram, pra mim foi muito legal fazer. Foi muito legal porque eu acho que eu pude mostrar ali, né, todo esse trabalho que eu tinha feito, que eu tinha construído antes, de estar ali sendo Priscila e no momento da ação botar essa energia física
que eu trabalhei e também mental. Paralelo a isso, como eu sempre falei pra vocês, eu trabalho muito com música. Eu sou uma pessoa que a música, ela faz parte da minha vida. Muitas vezes, quando eu não sei identificar os sentimentos, a música me ajuda a achar esse lugar, sabe? Então assim, eu gosto de sofrer por amor ouvindo uma música. Quando eu tô borocochô, eu boto um sambão, ela já me deixa alegre. Música pra mim é reza, dentro de tudo que eu adoro estudar de fé, de religião. Eu acho que quando você canta, você reza 2 vezes. Então eu decidi montar uma playlist pra Clara, pensando muito na realidade de vida dela e pensando nesse ritmo da luta. Então eu escolhi muito o rap, e o rap nacional. Então eu peguei A Vida é um Desafio, dos Racionais, que eu acho que tem tudo a ver com ela. A primeira música da playlist também, quem me deu na verdade foi minha irmã, a Pamela, Paint the Town Red, que é da Doja Cat. E é muito legal, assim, poder ir pegando de outras pessoas coisas que me ajudam a criar. A Clara, inclusive vocês me ajudaram na playlist, adorei as dicas. Acho que o Eminem também tem uma trajetória, assim, que ele canta nas letras, o Emicida. Tudo isso me dá munição pra eu ir sentindo um corpo, uma energia diferente, assim. E eu testei isso andando na rua. Então eu tava na rua, eu botava o fone, eu ia, como é que essa menina se comporta? Como é que ela pega o metrô? Como é que ela entra no metrô? Eu até encontrei um amigo meu na rua e eu tava no mood Clara, nem reparei que era ele. Depois ele me mandou uma mensagem e falou, nossa, você tava muito... Eu falei, não, eu tava estudando pra ir entendendo como é que esse corpo anda no mundo, né? Assistir filmes, pra mim, é essencial. Primeiro que aprender com atores mais experientes, poder me inspirar. Eu acho que os filmes servem muito pra isso. Eu nunca tinha assistido Rock Balboa, confesso que eu tinha um certo de receio, preconceito mesmo. Achava que podia ser meio bobo, ignorância da minha parte. E eu vi como tem poucos filmes com essa temática de mulheres que lutam. Muito difícil achar esse tipo de conteúdo, assim, sabe? Até no Instagram mesmo, eu fui procurar lutadoras que são super reconhecidas e eu tive muita dificuldade. Só fazendo um paralelo aqui, antes que eu me esqueça, eu me inspirei muito na Rafaela Silva do judô. Ela é uma atleta que eu vou até me emocionar, assim, que eu já conheço a trajetória da Rafaela há alguns bons anos. Ela veio de uma ONG e eu acho que ela passou muita coisa muito difícil na vida dela. Então eu tenho minha profunda admiração, por mais que a realidade da Clara seja diferente, tem um pouco de personalidade diferente, mas eu acho que elas se encontram ali em alguns lugares. Então ela pra mim sem dúvida serviu de referência, mas eu tive dificuldade de achar outras atletas brasileiras dentro desse nicho do Muay Thai, né? Eu acho que os homens acabam se sobressaindo, tendo muito mais mídia do que as mulheres. E aí assisti o Rock, assisti Menina de Ouro e assisti Bruce, que vocês me indicaram também. E em cada filme eu fui pegando, assim, o Rock, como ele é um atleta que luta há muitos anos, é um corpo quase que automático a forma que ele se movimenta. Então você vê que ele tá feliz, ele dá soquinhos no ar, é orgânico. Então eu tentei pegar isso um pouco pra Clara. Eu acho que na terceira temporada, Depois de Meia-Noite, a gente vai poder explorar mais essas partes da luta. E eu tenho um caderninho onde eu anoto. Então eu assisto o filme, eu paro o filme, várias vezes eu vou anotando insights que eu vou tendo, construção. No Menina de Ouro tinha um papel que ficava colado na parede com uma frase muito específica que eu anotei. No Bruised, assim, ver também o porquê que essas personagens, né, o que levou elas a lutarem, porque eu acho que cada profissão que a gente escolhe na vida tem uma motivação. Então eu tava muito tentando entender, não só a questão da ONG, claro, né, de ter sido uma forma dela mudar a realidade dela de vida, uma oportunidade, mas também essa questão emocional e de sobrevivência, sem dúvida. E aí, paralelo a isso, eu também comecei a treinar o Muay Thai com a Isa, e eu também comecei a observar a Isa, que foi incrível. E uma curiosidade que eu lembrei agora, o dia que eu fiz com a minha preparadora de elenco todo esse trabalho sensorial da ONG, foi muito legal, porque no dia seguinte eu realmente fui numa ONG lá no Pavãozinho, na Nobre Arte do Boxe, que é uma escola pioneira no Rio de Janeiro, me arrumando pra ir lá na ONG, aqui num projeto social no Pavãozinho, pra ver as crianças aprendendo aula de Muay Thai. Bora? Foi muito engraçado que o uniforme das crianças era justamente do jeito que eu tinha imaginado. E quando eu cheguei lá no treino, vocês não têm noção que música que tava tocando. A Vida é um Desafio, dos Racionais.
Então, assim, pra mim foi muito simbólico, assim, né? E a caracterização, de fato, é muito importante. Então, na prova de roupa, quando eu comecei a ir botando os looks, o figurino da Clara, isso já foi me dando uma energia, porque eu acho que quando a gente bota a caracterização, isso ajuda muito, muito a começar a dar cor e formato pra esse personagem. Sem dúvida, isso também ajudou na minha construção. A questão da tatuagem, eu tenho mini tatuagens, eu sei que quando a gente tem uma tatuagem nova no corpo, você bota roupas que explorem isso, você quer, né? Então, quando a Clara ali com o braço fechado, isso também diz muito sobre uma personalidade, né? Quem é essa mulher que fecha um braço inteiro, dói, são horas? O que está sendo dito através dessa tatuagem, sabe? Não é só um adorno, não é só um detalhe. É uma coisa, de uma certa forma, o que a gente diz sobre a gente pro mundo, né? Assim como a moda. Eu acho que a forma que a gente se veste mostra muito da nossa personalidade. Seja com cores, seja mais formal, mais despojado. Por isso que a gente tem tantos estilos. Então, o estilo da Clara também fala sobre a personalidade dela. Um mood diferente. Eu sinto que a Clara, ela é bem mais aterrada, né? Eu, Priscila, por exemplo, eu sinto que a minha energia é mais aqui, é mais pra fora, é mais expansiva. Eu acho que ela tem outro ritmo, outro tempo, outro tom de voz, que também foi uma coisa que eu trabalhei junto com a Helena Varvac. A gente falou que voz que a gente vai trazer pra essa personagem, não é essa voz aguda, tão anasalada. Vamos trabalhar uma voz aqui, uma voz que seja mais aterrada, que tenha um pouco mais de calma, talvez um pouco mais madura também. Eu sou lutadora profissional, mas eu também dou aula para umas meninas lá na comunidade que eu cresci. Voltando, a Isa, minha preparadora, eu também vendo os trejeitos, porque a Lela disse que se inspirou na Isa para escrever a Clara, então eu comecei a observar muitos trejeitos. A Isa tem uma coisa e ela fala e ela fica tirando os calinhos da mão por causa do treino. E vocês vão observar que eu usei isso em cena, né? Espero que o plano permita, não sei se vai estar um plano mais fechado. Outra coisa que eu fiz com a mão, eu tava no Instagram e aí eu vi uma cena de Bastardos Inglórios, que é uma cena bem famosa do filme, né? Que é entre os nazistas e os judeus, que tem a questão de como eles fazem o 3. Independente dessa questão política ou religiosa, eu achei interessante um detalhe da mão falar tanto. Como tantos detalhes comunicam tantas coisas. Então eu quis que a Clara, quando ela fala pra Camila, vou te dar 3 chances, eu não quis falar assim, até porque eu acho muito Priscila. Então eu falei, eu vou te dar assim. Foi inspirada em Bastardos Inglórios. E é muito legal, porque toda essa pesquisa acontece antes em casa e lá no set eu vou testando, vendo o que funciona, o que não funciona, o que o diretor gosta, o que não gosta. Então é muito legal ver isso depois em cena. Gente, vocês vão ver esses vídeos com várias luzes, porque eu gravei um conteúdo gigante, e aí a gente perdeu tudo, tô refazendo, então é isso. Eu precisei fazer algumas mudanças no meu corpo, né? Eu venho muitos anos trabalhando como modelo, e eu sempre trabalhei como atriz, com personagens que não exigiam tanto uma mudança. E pra fazer uma lutadora, principalmente porque ela participa de campeonatos mundiais, ou seja, ela é uma atleta de alto nível, eu precisei começar a fazer essas mudanças físicas, assim, de ganhar mais massa muscular, massa magra, de ter mais tônus, mais força, mais agilidade, mais tudo, né? Coisa que eu não tinha. E tá sendo um processo, assim, que no começo tava bem difícil pra mim, principalmente na mente, porque eu não tinha esse hábito, mas hoje em dia é uma prática que eu já tô levando pra minha vida, assim, é muito gostoso de ver o começo de quando eu comecei a treinar por causa da personagem e que hoje virou uma coisa também da Priscila, assim, e ver me superando, cada dia pegando mais peso, tendo um acompanhamento muito legal. No começo eu comecei a comer bastante proteína. Pra começar, meu Deus, eu fiz aqui uma proteína, cúrcuma e creatina. Eu não tô com nenhuma nutricionista, infelizmente, fui pegando um pouco, assim, do pessoal lá da academia fala, do que a Isa me falou, um pouco do que eu sei, mas a Isa também me pediu pra comer bastante carboidrato, então, assim, não tô fazendo nenhum tipo de dieta, pelo contrário, a Isa falou, come, que eu preciso que você tenha bastante energia, porque os treinos de Muay Thai, ainda mais agora que a gente vai começar, são bem pesados, então eu preciso estar me alimentando bem, mas tem sido uma mudança, assim, super positiva na minha vida. Os treinos são super difíceis, gente, super difíceis, é muito engraçado, porque tem uma mobilidade de quadril que eu não tenho na minha vida, é uma outra coordenação motora, é um outro ritmo, um outro tempo, e essa coisa de você se defender, então quando você dá um aqui, você tem que estar protegida, porque se você abre, a pessoa já pode dar outra.
É tanta coisa, tanta informação que eu falo, gente, a Isa tá penando comigo, mas tá sendo muito legal. Uma coisa que eu faço nos meus textos, eu escrevo muito, muito, muito. Toda cena, assim, eu vou decupando, escrevendo muitas coisas. E eu tenho um caderno à parte, que é onde, além de fazer essas anotações dos filmes, eu também vou anotando insights que eu vou tendo, subtexto. O que é subtexto? A personagem às vezes está falando que tá com sede, mas no fundo, ela quer dizer que ela te ama e não sabe como. Tô dando um exemplo bem aleatório, não é o caso de Clara, tá? Então nesse meu caderninho eu vou escrevendo esses subtextos de algumas falas dela e às vezes fazendo diário pessoal da personagem, colocando coisas minhas também, fazendo paralelos com coisas que me tocam. O que eu, Priscila, tô lutando na minha vida para, né? O patrocínio que é tão importante para Clara, o que seria esse patrocínio na minha vida, para eu tentar entender um pouco melhor qual é essa importância, né, pra personagem dessas coisas. Quando eu tô estudando uma personagem, eu preciso muito desse momento, desse espaço de botar toda a minha energia nisso, assim, justamente pra eu ter foco e concentração. E muitas vezes a gente acaba abrindo mão da vida um pouco cotidiana. Um dia de sol lindo na praia, eu passei alguns finais de semana em casa, assim, tipo, falando pra minha família, tô off, preciso ficar sozinha, pra ir decorando o texto e estudando. Então, ver esse resultado agora, né, e principalmente como vocês foram lendo todas essas pequenas camadas que eu fui colocando pra construir a Clara. E é isso, espero que vocês gostem. Eu tô apaixonada e doida pra dar vida nela na terceira temporada de Depois da Meia-Noite. Beijo!